na TV. O Senhor Espírito Santo nos ensina a confiar. Não, pastor, mas eu não tenho Espírito Santo, mas eu confio. Não confia, isso eu te garanto. Quando o cinto aperta, você é a primeira a fugir. O Senhor Espírito Santo te ajuda, Ele te ensina a confiar. Ele ensina o seu povo a confiar, igreja. Nós precisamos entender, enxergar essa importância dele na nossa vida. Quando você confia, você é uma pessoa diferenciada. Quando você confia nele, os problemas não ocasionam dentro de você um desespero. Você confia. Tão certo como um dia de amanhã vai chegar, os problemas externos não entrarão ao ponto de destruir você. Você confia mesmo não enxergando grandes possibilidades de uma vida nova, de mudança, de transformação. Mas isso só quem faz é Ele. Eu posso dizer assim, qualquer pessoa sem o Espírito Santo pode dizer, eu confio, eu sei que vai. Não, eu sei. Se ela não tem o Espírito Santo no momento da situação que dificultou, ela não tem a confiança, ela vai desistir. Ela vai mudar a opinião. Ela confia desconfiando ao mesmo tempo. Ela desconfia, ela não faz. Você quer saber o que é confiança numa vida de uma pessoa? Lembra de Joquebede? A história de Joquebede e Moisés? Moisés era uma criança, indefesa, mas já tinha a vida ameaçada. Como é que uma criança pode se defender? Na idade que os que estão aqui, não tem essa possibilidade. Imagine Moisés, que era uma criança praticamente recém-nascida, já estava sendo o quê? Ameaçada. Aí a mãe dele vai, pega lá um cesto, passa tudo, faz tudo o que tem que ser feito, coloca a criança dentro, joga no Nilo. E o que ela faz? Depois que ela fez isso, só para me ensinar o que é confiança, ela vai embora para casa dela. Miriam, foi ela que ficou observando seu irmão. Mas a mãe não. Miriam confiou. Se ela confiasse, ela ia embora junto com a mãe. Então Joquebede deixou os cuidados de quem? De Deus. O que ela podia fazer diante da ameaça que eles estavam enfrentando? Ela colocou a criança no cesto, jogou no rio. Que Deus cuide. Ela não sabia como ia acontecer. Logicamente que isso é difícil de se fazer. Mas a confiança que é gerada do Espírito Santo em nossa vida, ele quebra toda e qualquer incredulidade do nosso ser. O se, e se, esse se não existe quando você confia. Vai dar certo e acabou. Eu estou aqui, pronto, e ponto final. Então Joquebede coloca Moisés no cesto, joga no rio e vai embora. Ela não ficou lá, meu Deus, e agora meu filho, o meu pai, o que vai acontecer? Não, confiança é isso. E descanso quando eu confio. A casa está pegando fogo, eu estou confiando que meu Deus vai me dar condição para ter uma vida, uma família diferenciada. Eu estou vendo meus filhos se perdendo, mas eu que confio, eu deposito isso no meu Deus. Eu oro, faço o meu voto, pago o meu preço com Deus, mas eu sei que lá na frente, através da minha fé, Deus vai honrar, vai abençoar, vai mudar esse cenário. Confiança é isso. Confiança é eu me lançar como uma criança que sobe lá na mesa e diz, pode pular no colo do papai. Ela se joga sem se preocupar, porque ela sabe que o seu pai ou a sua mãe não vai deixar ela cair no chão. De alguma forma ele irá proteger, ou ela irá proteger. Ela não fica com medo, o Senhor, a senhora vai me segurar. Não, ele não tem dúvida, ele se joga, porque ele confia naquele pai. E a igreja não tem isso, povo de Deus. A igreja não confia. Lembra daquele cenário que aconteceu no início da pandemia? Só para me mudar, para fazer você enxergar, porque às vezes você esquece das coisas, mas Deus não. O que foi que as pessoas falaram? Diante daquela pandemia, as pessoas estavam desesperadas, com medo de quê? Da morte. Aí surgiu um vídeo dizendo assim, abre a Bíblia, você vai encontrar um cabelo, quem lembra?
Você vai encontrar um cabelo lá na Bíblia. Você vai pegar aquele cabelo, vai fazer um chá e você vai tomar e você não vai pegar o vírus. Tem pessoa que estava para engolir os cabelos vindo da cabeça e pegou Covid. Ainda morreu. Ainda morreram. Falta de que, igreja? Confiança. E teve gente dentro da igreja que eu não falo nem daquelas que estão lá fora, coitada, que não tem conhecimento da palavra. Fizeram sem ter entendimento. A gente não pode nem falar dessas pessoas. Mas e aquelas que estavam dentro da igreja? Que ouviram a palavra de Deus. 10 anos de idas e vindas ao santo lugar. Mas nunca aprenderam a confiar. Bate desespero. Confiança. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi ameaçado por Nabucodonosor, que se eles não se curvassem diante da estátua, ao ouvir o som dos instrumentos musicais, eles seriam jogados na fornalha de fogo ardente 7 vezes aquecida, mais do que o normal. Você sabe o que a Bíblia diz em Daniel 3, verso 16? Ele diz assim para ele, tão certo, ó rei, quanto a isso, não te preocupas. E com relação ao nosso Deus, se Ele quiser nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo, Ele vai nos livrar. Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fique sabendo que nós não nos curvaremos. Não vou me curvar. Em outras palavras, se Ele quiser me livrar, Ele me livra. Mas se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Uma coisa é certa, eu confio nele e acabou. Deus livrou eles da fornalha? Livrou da fornalha, igreja? Deixa eu ver se você está espírito. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Não livrou. Não, tá vendo como você não está? Não livrou. Depois disso eles foram parar para aonde? Na fornalha. Deus livrou na fornalha, não da fornalha. Se é para passar por aqui, eu confio que eu vou passar. Deus não vai fazer você cortar caminho. É por aqui. É dessa forma. Que foi que Deus deu a missão para o Senhor Jesus morrer na cruz por pecadores, meus filhos. Meu filho. Ele confiou, sofreu. Ele poderia julgar e dizer, que pai é esse que faz isso com o seu filho? Que maldade, meu pai, que o Senhor fez. O Senhor me enviou a este mundo para morrer por pecadores que não tem valor algum. Ele nunca questiona, sabe por quê? Porque o filho confia no pai. Sabe o que ele dizia? Eu não faço o que quero, eu faço conforme meu pai tem me ensinado. Confiança, igreja. Então, a confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego, ao passar pela fornalha, Deus não permitiu que eles fossem consumidos pelo fogo. 7 vezes mais aquecido do que o normal. Ao ponto de pessoas do lado de fora foram consumidas e os que foram jogados estavam lá. Não foi queimado um fio de cabelo desses homens. Porque a confiança fez com que eles ficassem intactos. Firmes. Amém, igreja? Confiança. E todo mundo que está dentro da igreja confia. Mas eu te explico por quê. A ausência de quem? Do Espírito Santo. A ausência do Senhor Espírito Santo. A ausência do Senhor Espírito Santo. Daniel sabia do decreto que o rei tinha levantado, que quem pedisse ao longo de 30 dias alguma coisa para outros deuses, que não fosse apenas para o rei, seria jogado na cova dos leões. Ele sabia desse decreto. Mas ele parou de orar? Ele parou de fazer? Ele orava 3 vezes ao dia. Foi pego orando. Ou seja, as pessoas que tramaram isso foram as próprias pessoas que foram lá, denunciaram, porque ele orava. Ele não estava fazendo nada de errado contra aquele reino. Foi apenas uma conspiração para destruir Daniel, porque a Bíblia descreve que aquele homem ele tinha um espírito de excelência. E um homem que confia, ele não vai parar por ameaça, por decreto, de agradar a Deus. É na cova, é na fornalha, é lançar meu filho no rio, sem saber onde vai parar, quem vai cuidar, quem vai amamentar. Eu confio, meu Deus, que o Senhor vai cuidar do meu filho. Eu não sei como, mas o Senhor vai cuidar. E Deus
fez questão de honrar a fé dessa mulher que confiava que ela mesma criou o filho. Até uma certa idade. Deus é perfeito. Às vezes a gente não confia. A igreja deixa de confiar. Às vezes eu oro hoje e digo assim, meu Deus, eu determino, Pai, vai acontecer um milagre. Aí amanhã ela vê o problema novamente, ela diz, será? O meu filho mais velho, o Alexandre, que agora ele está mais de está quase da minha altura, mas ele teve um problema quando nasceu. E eu estava assim como talvez você, caminhando na fé. E eu orava dizendo, meu Deus, essa doença maldita seja queimada, era da fé mesmo. Só não sabia como tinha que ir. Antes, durante e depois. Porque tem esse processo. Você pode orar hoje, mas se você amanhã não permanecer crendo, nada vai acontecer. Porque tem coisa que acontece de imediato, mas tem coisa que vai acontecer com poucos dias, com alguns dias, talvez anos, e você precisa continuar da mesma forma. Então eu orava, eu dizia, meu Deus, essa doença está queimada, eu determino esse mal, esse espírito do diabo da vida dessa criança. Quem está curado? Aí melhorava um pouco, eu via a febre ir embora, aquele mal-estar ir embora, e eu na alegria, glória a Deus, foi curado, ficou curado. No dia seguinte o menino estava novamente com os mesmos sintomas. Você sabe o que quer acontecer comigo? Talvez é o que está acontecendo com você? Ah, Senhor. Não, Senhor. Que é isso? Eu orei ontem e o Senhor não honrou. Não, meu Senhor. Não acredito nisso não. Eu não sei nem... Aí já começava a usar o sentimento. Oh, Senhor, por favor. Oh, meu Pai. Chorava. Não havia confiança. Quando eu aprendi a confiar, meu pastor me ensinando eu disse assim, amanhã essa criança pode vomitar, ela pode defecar, ela pode desmaiar pelo chão, mas eu não estou nem aí, ele está curado e pronto. Passou o primeiro, ele, exatamente como já tinha premeditado, aconteceu. Ele começou a passar mal, um dia, no mesmo dia, eu digo, eu não vou ter dúvida, ele está curado. No segundo dia, ele novamente, o problema estava lá, e eu dizia, está curado, eu não tenho mais dúvida disso. No terceiro dia, de novo, no quarto dia, acabou. Quinto, sexto, sétimo. Isso ele ia fazer 3 anos de idade, na época. Hoje ele tem 11. Curado, livre. Porque a gente, às vezes... fala, mas no nosso coração não há confiança. Confiança não é um sentimento, confiança é o próprio Espírito de Deus. Por isso que Jesus foi para a morte, sabe por quê? Porque a confiança é chamada Espírito Santo, ou aquele que produz confiança dentro do ser, de qualquer pessoa, estava dentro de Jesus. Estava dentro do Senhor Jesus. A confiança é quando você vê as coisas apertando, e você continua sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta. Você não toca. Você não age com incredulidade. Isso é confiança. As pessoas me perguntam muito, pastor, como é que o senhor consegue? Uma família grande, viver 100% na dependência de Deus. Aí, confiança. Com confiança. Confiança. Se você não confia, você não consegue ver o resultado. A importância desse Deus. Se você não tiver Ele, você vai andar como uma pessoa louca, descabelada, desesperada, perturbada, não dorme à noite. Você tem uma noite péssima porque você não confia. Salmo 127, que aos seus amados, até enquanto dorme, Ele abençoa. Porque esses amados são pessoas que são amadas por Ele, porque confiam nele. Sabe que Deus não vai decepcionar, não vai falhar. Infelizmente a igreja tem dificuldade de confiar. A igreja tem dificuldade de viver nessa dependência, porque elas querem viver muito pelo raciocínio lógico, e isso não conta com Deus. Deus, ele vai fazer às vezes as coisas, vai falar as coisas, só para ver se você confia nele. Abraão, sim, Senhor, pega teu filho. Ele poderia até perguntar qual. Aí, para não deixar dúvida disso, Deus disse assim, o teu único filho. O meu único filho?
Ainda resta dúvida? Aí ele fala, Isaac, para não ter dúvida o que Deus queria, vai, pega ele, vai sacrificar no monte. Cara, confiou tanto. Sabe que a gente, essa palavra muito é falada da fé. Mas Abraão fez algo, não só do sacrifício que ele ia fazer, como obedecendo a Deus, a Isaac, mas só de sair de Harã para um lugar que ele nem sabia por onde era. Isso a gente já entende que ele tinha o quê? Confiança, igreja. Confiança. Você sabe como é que as pessoas falam para ser fiel a Deus? Ela diz assim, quando eu pagar minha dívida, quando eu resolver minhas coisas, aí eu vou ser fiel a Deus. Isso é confiança? Confiar é fazer como aquela viúva, com 2 moedas colocou lá e Deus. Jesus disse assim, essa mulher foi a que mais ofertou aqui. Porque aqueles que davam em quantidade, eles davam o que lhes sobrava. Essa daí, que deu apenas 2, ela deu tudo que tinha. Confiança. Foi o que Isaac fez. Foi o que Jesus fez. Foi porque Isaac confiou em Abraão. Abraão confiou em Deus. E todos foram abençoados. Eu vou falar disso. A Bíblia está recheada de tantas coisas maravilhosas a respeito disso. Mas eu quero te trazer com você. Presta atenção, igreja, aqui no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 3. Não pode haver dúvidas. Se houver dúvidas, não há confiança. Confiança é descansar. Então, olha o que ele diz aqui no 3, verso 5. Vamos lá, lê comigo, por favor. Confia no Senhor de que, igreja? Olha aqui para mim, presta atenção o que a Bíblia diz. De todo o coração. Não posso confiar nele apenas com palavra. A minha confiança tem que ser mais com ação do que com palavras. Porque para Deus, na verdade, vale mais, as palavras valem muito, mas as suas ações, o seu comportamento, a sua atitude conta mais do que as suas palavras. Tem gente que fala muito bonito. Tem gente que fala tão bem de Deus e fala tão bem com Deus, mas ela procede totalmente ao contrário, ao oposto daquilo que ela diz. Por isso que ele mesmo disse que aquele povo era um povo que estava longe de Deus. Porque com os lábios eles faziam o quê? Eles adoravam a Deus. Mas Jesus disse o quê? Mas o coração está longe de Deus, de mim. Que segue preceito apenas do homem, mas aparta a sua vida de Deus. Então ele diz de todo o coração, igreja. De todo o teu coração. Que mais? E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitarás as tuas veredas. Vou repetir os 6. Reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Por quê? Porque uma pessoa sem o Espírito de Deus, ela tem a sua vida, as veredas totalmente tortuosa. Na verdade, a sua vida é assim. Ela é uma pessoa incrédula, uma pessoa que tem complexo, uma pessoa que, por mais ela demonstra para as pessoas, seus amigos, uma coisa, mas se não tem o Espírito de Deus, lá onde ela põe a cabeça no travesseiro, lá dentro do seu quarto, ali passa um filme na cabeça dela, de tipo de pessoa que ela é, o quanto que ela precisa. E às vezes ela chora sem ninguém ver, às vezes ela se pergunta por quê e ninguém sabe. É rodeado de pessoas e às vezes ela se encontra solitária. Sabe por quê? Porque é isso que ele está querendo dizer aqui. Quando você confia nele de todo o coração, no final do verso 6 diz que ele endireitará as tuas veredas. Porque uma pessoa sem o Espírito de Deus, a vida que ela imagina que está certa, é uma pessoa que está seguindo um caminho errado. Tem gente dentro da igreja que não largou o vício. Tem gente dentro da igreja que não abandonou a mentira. As veredas é tortuosa. É isso que ele está querendo dizer. Confiar nele é deixar de seguir seu coração, é deixar de seguir seus entendimentos, seu próprio pensamento, porque às vezes
você não consegue entender, mas a natureza terrena, ela te engana muitas vezes. Isso aqui é carne, gente, já falei isso e repito, isso aqui nunca, 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 nunca vai querer as coisas espirituais. Ela está aqui porque o Espírito é que dá ordem, porque o Espírito venceu a carne. Então a carne está aqui como matéria, base matéria, como você está, como nós estamos, porque o Espírito Santo que trabalha em nossa vida, por sermos espirituais, faz com que ela seja essa base. Que enquanto estivermos aqui, teremos essa natureza pecaminosa, teremos só o corpo glorificado naquele grande dia. O corpo será glorificado, mas aqui não, ele é pecaminoso. Se você se deixar um dia, 2 dias, 3 dias, eu vou parar por aqui 3 dias, sem estudar a Bíblia, sem fazer um jejum, sem orar, você pode ter certeza que a tua natureza espiritual que estava lá em cima vai começar a ter uma decadência, porque você está passando fome espiritual, a fome de Deus, a fome espiritual. E isso gera um grande problema. Por isso que você precisa alimentar a sua vida espiritual, para que a carne nunca cresça diante disso. Mas, contudo, é natureza, gente. Ela sempre vai querer o que é errado. Sempre, 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 sempre. E por que vivemos no que é certo? Porque alimentamos a parte espiritual, igreja. Amém? E confiar nele é de todo o quê? De todo o coração. Não pode haver nenhuma uma hipótese dos teus pensamentos iludir você de achar que o que você está prestes a fazer está certo, sem a direção, a orientação do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo faz você andar por caminhos que aos seus olhos é muito ruim, pedregoso, espinhoso, complicado, mas por você ter ele, você vai porque você confia. Você obedece porque você confia. Você não questiona. Não há isso dentro de uma pessoa. Percebe, igreja, a importância desse Deus dentro da gente? Percebe? Percebe que às vezes há pessoas que não têm confiança. Quando o casamento está indo de mal a pior, ela toma suas decisões do seu jeito. Às vezes vai até em outros lugares, macumba, bruxaria, feitiçaria, para ver se resolve o problema dentro de casa. Sabe por quê? Porque ela não confia em Deus. Ela não confia em Deus. E ele já está deixando claro: confia no Senhor de todo o teu coração. E jamais te estribes no teu próprio entendimento. Por quê? Porque o nosso entendimento é limitado. Por isso que Jesus, quando veio a este mundo, ele veio como carne. Por isso a necessidade de ter o Espírito dentro dele. Quando ele ressuscitou, não ressuscitou em espírito, mas ele veio em carne. Filho de Deus em carne. E ele precisava confiar e confiou. Foi até a morte sem questionar. Mesmo sendo filho de Deus, como a Bíblia diz em Colossenses, em Filipenses, melhor dizendo, que ele, mesmo sendo Deus, não ousou ser igual, não se considerou superior a ninguém. Mas ele obedeceu até o final, porque ele era uma pessoa, e é uma pessoa que confia. A gente precisa entender isso, igreja. A gente não cresce sozinho. E o Espírito de Deus, ele produz essa confiança em meio ao descaso, em meio a um problema psicológico, um problema familiar, a um problema pessoal. Ele te ensina a confiar. E ele quer fazer isso, endireitar todos os teus caminhos e veredas. Vamos lá comigo no livro de João 16, por favor, para a gente encerrar. João 16, 32. Diz assim, olha, presta atenção. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está o quê? Isso aqui é o que, igreja? Confiança. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês vão me abandonar, mas eu não vou abandonar a minha missão. Eu vou ficar sozinho, mas eu vou ficar aqui, porque eu sei que meu Pai está comigo. Eu confio que Ele está aqui comigo. Essa é confiança. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Jesus, ele ia enfrentar o que, igreja? Aqui? A morte. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não vou ficar só, em outras palavras, eu vou ficar. Eu não vou fugir como vocês.
Vou ficar porque eu confio no meu Pai. Meu Pai não vai me levar para um buraco, não. Por mais que seja a morte, se Ele está dizendo que a morte é a melhor opção para mim. Amém, igreja? Eu confio e confio. Eu confio no meu Deus. Eu não ajo com os meus próprios pensamentos. Eu confio no meu Rei. Confiar nele é depositar toda a tua fé de todo o teu coração. Lá no livro de Jeremias 17, versículo 5 em diante, ele vai dizer assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração. Lembra do coração que ele falou? Do Senhor. Mas ele vai dizer, mais na frente um pouco, ele vai falar assim: bendito é o homem que confia no Senhor. É abençoada a pessoa que confia no Senhor. Confiança é uma decisão que você tem que tomar. Primeiro, de buscar Ele para que Ele possa produzir essa certeza. Porque ninguém do lado de fora vai te trazer essa confiança que não seja o próprio Espírito Santo quando estiver dentro de você. Ninguém vai fazer isso. Pode trazer palavras motivacionais, você pode assistir 10 vídeos aí motivacionais, você pode assistir 10 pregações, pessoas te pondo para cima, mas no momento da dificuldade você não confia se você não estiver ali dentro de você. Você pode passar o dia inteiro assistindo pregações motivacionais, aquelas frases bonitas que as pessoas postam. Você pode fazer isso, mas no momento do desafio, se ele não estiver dentro de você, você abandona. Você não confia. Lembra que os discípulos disseram: eu estou pronto até ir para a morte se for preciso, meu Pai, com o Senhor. Mas na hora que Jesus foi preso, não ficou? Porque eles não tinham o Espírito Santo a produzir dentro deles essa confiança que estava fazendo dentro do Senhor Jesus. Jesus que tinha o Espírito e os discípulos que não tinham o Espírito Santo. O que tinha o Espírito Santo dizia: eu confio no meu Pai. Eles que não tinham o Espírito Santo dizem: eu também confio, eu estou pronto até para morrer se for preciso for. Eu estou pronto, meu rei. Não fale nisso que eu vou me escandalizar. Não, eu vou estar junto com o Senhor. Mas na hora do desafio, como o pastor está falando, na hora da situação, fica muito bem claro que só vai ficar porque confia aqueles que têm o Espírito Santo. Porque é Ele que ensina a gente a confiar. É Ele que ensina. Quando a gente iniciou esse trabalho, eu vivia de um lado para o outro. Até eu vim, falei isso e repito, faço questão de fazer isso. Sabe por quê? Eu vim, a última vez, trabalhava na igreja, mas eu saí de casa com a minha cabeça na minha família. Problema tem A, problema B, C, e agora? Às vezes eu não tinha deixado nada para o almoço e eu ficava preocupado. Eu não tenho que arrumar um emprego, tenho que arrumar alguma coisa. E tentei, fui atrás, corri, até que um dia o pessoal do líder lá estava querendo fechar um contrato, estava tudo certo. Eu saí de Marabá, larguei tudo lá e vim no mesmo dia. Poxa, fechar esse contrato para entregar folhagens vai ficar muito bom para mim, vou ganhar meu dinheiro. Deus abençoou. Cheguei lá no escritório junto com meu pai, minha mãe, minha irmã. Já estava tudo certo, deu tudo errado. Não conseguimos fechar contrato nenhum. Chegamos em casa, de madrugada eu fui orar na casa da minha mãe. Eu dizia: Senhor, o que aconteceu e agora? Sabe o que ele disse para mim? Enquanto tu não aprender a confiar em mim, você vai bater cabeça de um lado para o outro. Você acha que o que eu sou? Esse problema pelo qual você está passando, você acha que isso é problema para mim? É você que decide. E eu falei para Deus naquele dia em diante: eu posso passar fome, mas nunca mais procederei dessa forma. A partir de hoje, Senhor, é de corpo, alma e espírito eu fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Mas eu não vou correr atrás dessas coisas que eu preciso do físico, não. Do pão, da carne, do alimento, do calçado, do vestir. Isso aí não vai ser comigo, isso é com o Senhor. Porque eu vou pôr toda a minha força a fazer o que o Senhor está me pedindo. Não vou fazer mais. Pronto, confiança. Por isso que as pessoas perguntam: por que o Senhor faz isso? Como é que o Senhor consegue? Eu só tenho confiança no meu Deus. Como vai acontecer, eu não sei. Eu não sei. Como a gente vai construir a igreja ali, eu não sei. No sentido de como vai surgir a condição para construir. Eu sei como é que vai ser a construção. Eu só não sei como vai surgir a condição para a gente poder construir. Mas eu sei de uma coisa.
Que a confiança que está aqui dentro é que a gente vai construir. Amém? Viemos no carro, a mulher de Deus falando, daqui um dia nós vamos comprar uma van de fato. Confiança, igreja. Confie em Deus. Porque quando você ora, você precisa confiar que o resultado virá. Que as coisas vão mudar, que as coisas vão acontecer. Por isso que agora você precisa, eu vou te dar 10 minutos para você buscar o Espírito Santo. 15 minutos para você buscar o Espírito Santo. Para você entender, porque se você quer, você precisa confiar. Aprender desse Senhor Espírito Santo a confiar, igreja. A confiar. Meu pai deu um problema de saúde um tempo atrás. E minha mãe dizia, está curado, está curado. E a gente orou, está curado, está livre. Já tem mais de 2 anos que está assim, curado, livre. De um problema que assustou toda a família, ele estava muito triste. Mas ficou curado, está aí. Amém, igreja? A confiança. Você conta seu segredo para qualquer um? Você só confia para quem você confia. Você só conta para quem você confia. Você não conta para qualquer pessoa. Deus, ele só consegue revelar quem ele é e o que ele pretende fazer quando você aprender a confiar nele. Enquanto isso, você é um estranho. Você é um estranho. E só aprendemos a confiar quando a gente entende que esse Senhor chamado Espírito Santo é Ele que nos ensina a confiar. É o Espírito dele que diz assim, meu filho, confie. Em outras palavras, eu sei quem é meu Deus. Eu sei quem é Jesus. Confie. Não tem nada a perder. Você pode perder com e nada vai trazer de volta. Mas se você está com Deus, por mais que você esteja perdendo, você está ganhando, nem percebe. Confiança. Confiança, igreja. Em nome de Jesus, confie. Diga para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, confie em Deus. Amém? Amém. Confiança faz a gente se levantar, mesmo com tantos problemas para um lado para o outro, e a gente vai dizer assim, esse dia vai fazer a diferença. Vai dar milagre. Quando você não confia, você só anda com a cara amarrada. Já acorda com a cara desse tamanho para a vida. Você não tem prazer de nada porque você não confia. Você só anda desesperado e desesperada. Perturbada pelas coisas. Ansiosa, ansioso. Porque não há confiança.